Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 23 de setembro, nós vamos meditar de Ezequiel do capítulo 46 ao capítulo 48, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós já estávamos falando sobre a última visão de Ezequiel, que é sobre o templo, né? Então falamos praticamente de uma reforma espiritual aqui, de lembranças de tudo que Deus já tinha ordenado lá em Levítico, Êxodo, né? Deuteronômio. Então está sendo aqui trazido novamente através da figura do profeta Ezequiel ao povo, porque se esqueceram, se distanciaram de Deus, seguiram outros deuses e foram se perderam o foco, perderam os seus costumes dados por Deus, as ordenanças, e tudo isso precisa ser relembrado. E o capítulo 46 nós vamos falar sobre o sábado e a festa de lua nova. Assim diz o Senhor: a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no sábado ela se abrirá, e também no dia de festa de lua nova. O príncipe entrará pela porta, pelo vestíbulo da porta, e permanecerá junto à ombreira da porta. Os sacerdotes prepararão o holocausto dele, os seus sacrifícios pacíficos, e ele adorará no limiar da porta e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. E o povo da terra adorará na entrada da mesma porta, nos sábados, nas festas de lua nova, diante do Senhor. O holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor será o dia de sábado: 6 cordeiros sem defeito e 1 carneiro sem defeito. Oferta de manjares, né, que é uma eifa para cada carneiro, para cada cordeiro. Oferta de manjares para aqueles que puderem dar. O de azeite, que é 1 rim de eifa. Mas no dia da festa da lua nova será 1 novilho sem defeito, 6 cordeiros, 1 carneiro. Estes serão sem defeito. Prepararás a oferta de manjares para cada novilho, para cada carneiro, para cada cordeiro, juntamente com o azeite, né? Quando entrar o príncipe, entrará pelos vestíbulos da porta e sairá pelo mesmo caminho. E aí vem também instruções quanto às ofertas. Mas quando vier o povo da terra perante o Senhor nas festas fixas, aquele que entrar pela porta do norte para adorar, sairá pela porta do sul. E aquele que entrar pela porta do sul, sairá pela porta do norte. Não tornará pela porta por onde entrou, mas sairá pela porta oposta, né? Então você percebe aqui todo o cuidado, todo o zelo, toda a organização na logística, né, para receber o povo no dia de sábado. Os príncipes entrará no meio deles. Quando eles entrarem, saindo eles, ele sairá. A solenidade das festas fixas, a oferta de manjares será de 1 eifa, né? Para cada novilho, para cada carneiro, para cada cordeiro, bem como 1 rim de azeite para cada eifa. E aí ele vai falar sobre a preparação do cordeiro de 1 ano, que é sem defeito, em holocausto ao Senhor. Cada dia, manhã após manhã, prepararás, né? Juntamente com ele, prepararás pela manhã uma oferta de manjares para o Senhor, e a 6ª parte da eifa de azeite, a 3ª parte do rim, para misturar com a flor de farinha. Isso é estatuto perpétuo e contínuo. Isso mesmo. E assim diz o Senhor: quando o príncipe der o presente de sua herança, alguns dos seus filhos pertencerá a este, será possessão deles por herança. Mas, dando ele um presente da sua herança, algum dos seus servos será deste até no ano de liberdade. Então, tornará para o príncipe, porque os seus filhos, somente eles pertencerão à herança. E aí, no capítulo
47, ele vai falar também de um outro assunto que é bem famoso aqui no livro de Ezequiel, que fala sobre as torrentes da água purificadora. Semelhante a isso, nós temos lá Isaías capítulo 11, versículo 9. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa e do lado sul do altar. Zacarias também vai ter uma visão semelhante, está lá em Zacarias 14. Apocalipse também 22 fala também sobre isso, né? Desse rio. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar a volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, eis que corriam águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo à mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam no tornozelo. Mediu mais 1000 côvados e agora, né, as águas já estavam nos joelhos. Mediu mais 1000 côvados e já dava água nos lombos. Mediu ainda mais 1000 e já era um rio que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado. Isso mesmo, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou, me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um ao outro lado. Então ele me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Profecia que a gente já tem visto notícias do acontecimento. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixes. E aonde chegar essas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde passar este rio, né? Diante do trono lançou, né, um cântico chamado de águas purificadoras, e é baseado nesse texto de Ezequiel 47. Depois você procura aqui no YouTube, nas redes sociais, você vai ver que lindo que é esse cântico. Junto eles se acharam pescadores, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá também lugar para estender redes, o seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar, grande em multidão excessiva. Então, você está falando aqui de uma abundância, né? Junto aos rios, às ribanceiras, a um outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento, a sua folha de remédio. Apocalipse 22 fala também sobre isso. A fronteira da terra de Israel. Assim diz o Senhor Deus, este será o limite pelo qual repartireis a terra por herança, segundo as 12 tribos de Israel. E José terá 2 partes. Por quê? Por causa dos seus 2 filhos, né? Que Jacó, o seu pai, tomou como se fosse seu. Então, nós temos isso lá em Gênesis relatado. Vós partireis a herança por igual, tanto para um como para o outro, pois jurei, levantando a mão, dá-la aos vossos pais, assim que esta mesma terra vos cairá, e vós outros em herança. Este será o limite da terra, do lado norte, desde o Mar Grande, o caminho de Etlon, até a entrada de Zedad, né? O limite será o mar de Azar-Enon, limite de Damasco, e na direção do norte será o limite de Amate.
Este será o lado norte. Então ele vai falar dos limites aqui da terra de todos os lados, norte, sul, lado oriental. Ele vai trazendo: repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. E será na tribo em que morar o estrangeiro, ali lhe darei sua herança, diz o Senhor. Capítulo 48, os limites das 7 tribos. São os nomes das tribos, desde a parte externa do norte, via Etlon, até a entrada de Amate, até Azarenon, o limite norte de Damasco, até junto a Amate, desde o lado oriental até o ocidental. Dan terá sua porção. Limita-se com Dan, desde o oriente até o ocidente, Aser, uma porção. Limitando Aser, nós temos até o ocidente Naftali com uma porção. Limitando-se Naftali do lado oriental até o ocidental com a tribo de Manassés. E limitando ali com Manassés do oriental até o ocidental, nós temos a porção de Efraim. Limitando-se Efraim do lado oriental até o ocidental, nós vamos ter a tribo de Ruben. Depois, do lado oriental até o ocidental, nós vamos ter a tribo de Judá, né? E as regiões que havia de separar o Senhor será no comprimento de 25.000 côvados de largura, de 10.000. Esta região santa, que é a região dos sacerdotes, terá ao norte 25.000 côvados. Nós falamos a respeito disso. Uma parte era para a casa dos sacerdotes, dos levitas, né, as suas propriedades ali para ter as suas famílias, os seus animais, as suas plantações, e outra parte para a construção do tabernáculo, né? Será para os sacerdotes, santificado para os filhos de Zadok, que cumpriram o meu dever e não andaram errados quanto aos filhos de Israel, que se extraviaram como fizeram os levitas. Então ontem nós falamos que inclusive esses levitas não poderiam mais administrar na presença do Senhor, ficavam apenas ali a encargos, né, de algumas manutenções e algumas organizações. Os levitas, segundo o limite do sacerdote, terão 25.000 côvados de comprimento e 10 de largura. Todo o comprimento será de 25.000 e largura 10.000. Não venderão nada disso, nem trocarão, nem transferirão a outro. O melhor da terra, porque é santo do Senhor. E os limites da cidade, ele também vai trazer, né, os limites também dos príncipes. Tudo aqui, gente, está sendo relembrado, isso mesmo, porque o povo se perdeu. Ele vai trazer o limite das outras 5 tribos, né, que ainda ficou faltando no finalzinho do capítulo 48, que é o último capítulo de Ezequiel. Quanto ao resto das tribos, desde o lado oriental até o ocidental, Benjamim terá uma porção. Benjamim, do lado oriental ao ocidental, vem Simeão com a sua porção. Se depois de Simeão, do lado oriental até o ocidental, temos a porção de Issacar. Depois, limitando Issacar do lado oriental ao ocidental, Zebulon. E ali ao lado, né, de Zebulon, desde o oriental ao ocidental, nós vamos ter Gade, limitando-se com o território de Gade ao sul, e deste Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que sorteareis em herança as tribos de Israel. Esta é as suas porções, diz o Senhor. E aí ele vai finalizar o livro dele falando sobre as portas da cidade. São estas a saída da cidade. Do lado do norte, ele fala que mede 4.500 côvados. E nós vemos algo muito semelhante lá em Apocalipse, capítulo 21. 3 portas, a porta de Ruben, a de Judá e a de Levi, tornando a porta da cidade o nome das tribos de Israel. Do lado oriental, 4.500 côvados, né? A porta de José, de Benjamim, de Dan. Do lado sul,
também vai estar dividido 3 portas, Simeão, Issacar e Zebulon. Do lado ocidental, nós vamos ter mais 3 portas, que é Gade, Asser e Naftali. 18 mil côvados em redor, e o nome da cidade, desde qual aquele dia será: o Senhor está ali. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Como um extraordinário é saber que o Senhor está ali. É bom, Senhor, e nós queremos que o Senhor esteja conosco, esteja na nossa casa, esteja na nossa família, esteja conosco no trabalho. Queremos o Senhor conosco. Em nome de Jesus, amém, e Deus te abençoe.